A história começa com uma guria chamada Nishino acordando, e parece que essa mina dormiu demais. Depois que ela acorda de um pesadelo bem intenso, ela toma um banho, se arruma e abre a porta. Só que ao abrir, ela tem outro flashback daqueles paparazzi tirando fotos dela e quase entra em colapso, até que o motorista grita: "E aí, minha filha, você tá bem? Bora?" Nisso ela se recompõe e o motorista leva ela pra escola. Quando a Nishino chega, todo mundo fica de boca aberta, afinal ela é a garota perfeita. Ela é linda, inteligente, ex-atriz e ex-idol. Todo mundo quer ser amigo dela e ela é tratada como uma celebridade. Enquanto os alunos a cumprimentam, ela vai até os armários e avista a única pessoa de quem ela não suporta: o Minoru Kanego, o nosso prota. Ele é feio, pobre, baixo, sem sal e não liga nem um pouco para Nishino e sempre esquece o nome dela. Nishino sempre tenta puxar assunto com ele para ver se ele lembra, mas como todas as vezes, assim que ela dá um oi para ele, ele responde a chamando de Nishimura. Nisso a mina congela no lugar, com um sorriso sarcástico e com uma fúria interna. O problema não é só ele errar o nome, mas o pior é que quando ela tá perto dele, ele age como se ela fosse invisível, e isso a deixa putaça da vida, porque ela não tá acostumada a ser ignorada. E até quando eles se encaram, parece que ele tá olhando direto através dela. O cara tem a visão de 1000 jardas, esse aí já viu coisas, e é aí que o ódio dela por ele fica completo. E depois de corrigir o nome dela pela 100ª vez, o nosso prota solta um tipo: "Guria, ninguém se importa com você, você é tipo um NPC." E a Nishino fica confusa e pergunta o que ele quer dizer, mas o nosso prota se desculpa e explica que ele cria personagens principais na cabeça dele, e o resto é só NPC, gente sem importância. E adivinha, ela é tipo um NPC pra ele. Nishino fica sem reação e tenta corrigir o nome dela de novo, mas simplesmente o nosso prota não tá nem aí e erra de novo, e dessa vez de um jeito bem engraçado. Depois disso, eles vão para a aula. Na sala, os outros alunos ficam fascinados por Nishino e fazem 1000 perguntas sobre o retorno dela aos palcos. Ela explica que depois de um escândalo no ensino médio, ela teve que parar de atuar por um tempo por causa de todo o ódio que recebeu. Desde então, ela se escondeu atrás de uma máscara até que tudo foi resolvido. Agora no ensino médio, ela tá de volta e quer ser ela mesma. Nishino sempre faz o papel de queridinha dos professores para ser a favorita da turma e a garota popular sem inimigos, para compensar o que aconteceu no passado. Ela fica até depois das aulas para ajudar o professor com os preparativos pro dia seguinte e fica até tarde. Mas depois da escola, o motorista dela é atacado por uns bandidos, então ela decide voltar para casa a pé. No caminho, os mesmos bandidos que atacaram o motorista a seguem e a sequestram, exigindo um resgate do pai dela. E enquanto é levada, ela vê alguém à distância, mas não consegue ver quem é, porque fica tudo escuro. Eles cobrem o rosto dela, mas a cena mostra pra gente que a figura misteriosa é o nosso prota, o Kanego. Nishino acorda num armazém morrendo de medo, enquanto os bandidos discutem o que vão fazer com ela se o pai dela não pagar. Kanego tá do lado de fora usando um espelho para ver o que tá rolando dentro do armazém, e depois de analisar o lugar, ele se transforma na sua identidade secreta e entra. Os bandidos comentam que é a segunda vez que ela é sequestrada. A primeira vez foi por um stalker obsessivo, mas dessa vez são os inimigos do pai dela. Um desses safados diz que quer se divertir com ela, mas antes que ele possa fazer qualquer merda, o nosso prota quebra o vidro do teto e se revela como o Stylish Wogan Slayer. Um dos bandidos acha que é uma piada e puxa uma arma, mas o nosso prota derruba ela num piscar de olhos, deixando todo mundo chocado. Ele zoa esse bandido safado dizendo que ele não tem habilidades de movimento e o derrota rapidinho. O outro bandidinho percebe que o Kanego não é um lutador comum e comenta que ele também é um ex-militar, então tava esperando por um desafio desses. Ele puxa uma faca e ataca o Kanego, acertando alguns golpes, mas nada que ele já não esteja acostumado. Ele então saca sua arma favorita, um pé de cabra. Kanego avisa que os pés de cabra são as melhores armas de rua, porque são leves, resistentes e super versáteis. Ele usa os pés de cabra como se fossem nunchakus, com lâminas afiadas na ponta. O bandido é mais forte, mas o nosso prota o derrota facilmente, quebrando as suas pernas e o espancando, libertando o Nishino na sequência. Mas logo depois de libertá-la, ele simplesmente desaparece instantaneamente. Algumas horas depois, o pai de Nishino chega e, usando as suas conexões, ele consegue esconder o incidente do público, permitindo que ela continue sua carreira de atriz sem problemas. No entanto, o maior arrependimento dela foi não ter descoberto a verdadeira identidade do Stylish Wogan Slayer. No dia seguinte na escola, a Nishino cumprimenta o Kanego, esperando que ele se lembre do nome dela. E dessa vez, ele até chama ela pelo nome certo, deixando a mina chocada. Kanego olha diretamente nos olhos dela, e dessa vez é como se ela realmente estivesse ali para ele. Nishino percebe que o Kanego é muito parecido com ela, escondendo-se atrás de sua
sua máscara. Mas antes que ela possa descobrir mais o nosso prota, no dia seguinte, simplesmente o Kanego aparece morto nas notícias, atropelado por, adivinha, um caminhão. Depois disso, o Kanego é levado para outro mundo, onde ele explica um pouco mais de si mesmo. Ele conta que, como a maioria dos meninos, ele queria ser um herói quando era mais jovem, mas diferente de todo o resto, ele levava isso a sério mesmo. Ele faria de tudo para ser o mais forte do universo. Na escola, ele queria ser conhecido como um cara medíocre e discreto, mas por trás de uma máscara, ele era um lutador incrível que dava tudo no treinamento. No entanto, isso não foi o suficiente. Kanego fica frustrado por ser apenas um humano comum, já que humanos são fracos demais para lutar contra soldados militares ou sobreviver a uma explosão nuclear. Ele queria ser bem mais do que isso, ser um eminente Shadow, um ser poderoso com muitas garotas poderosas no seu grupo, e a única maneira de se tornar esse herói era sendo reencarnado em outro mundo, o que aconteceu depois do acidente. Agora ele é conhecido como Cid Kanego, com um clã secreto chamado Shadow Garden. Mas antes de vermos como o Kanego chegou nesse status, somos levados a um flashback. Depois do acidente, o Kanego agora é conhecido como Cid. Ele acorda como filho do Barão e da Lady Keno, aristocratas do reino de Midgar. A família de Keno é conhecida por produzir cavaleiros das trevas ou esgrimistas que podem aprimorar as suas habilidades com magia. Por isso, os seus pais têm grandes expectativas para os seus filhos, especialmente para Claire, a irmã mais velha do nosso prota, com o seu talento excepcional. O Cid cresceu à sombra da sua irmã, mas sem o conhecimento da sua família, ele tinha outros planos para cuidar de noite, caçar vagabundo, e depois de matar um monte de vagabundo numa batalha usando a sua espada de slime e seu bodysuit, o nosso prota toma posse dos tesouros roubados. Não muito depois, ele encontra uma criatura toda fodida e estranha presa numa gaiola, e interessado, ele a leva para uma casa para fazer experimentos. Depois de um mês de tentativas, a criatura se transforma numa linda garota élfica. Nisso, o nosso prota aproveita a oportunidade. O Sage finge ser um herói que quebrou a maldição dela e a convida para se juntar a ele na missão de subjugar o famoso culto do Diablo, uma historinha que ele inventou. A garota aceita e se torna sua segunda em comando, ganhando o nome de Alpha. Então 3 anos se passam e agora o nosso prota com 13 anos é visto treinando com a sua irmã Claire. Ele poderia facilmente derrotá-la, mas ele decide manter o seu perfil de NPC baixo. Nisso, depois dos 15 anos, todo nobre tem que ir para uma escola fodida, e a mina estava se preparando para ir, porém ela desaparece. O nosso prota e a sua organização The Shadow Garden descobrem que o culto do diabo está por trás do sequestro. Nisso, o nosso prota e seus subordinados partem para resgatá-la, enfrentando o Conde Gruice, um alto oficial do culto. O nosso prota derrota esse safado com facilidade e resgata sua irmã, mas ela decide partir para a capital real. 2 anos depois, o nosso prota se matricula na mesma academia que a sua irmã. Ele mantém o perfil baixo e escolhe 2 amigos que estão no fundo da escala social. No caminho para a academia, enquanto pegam um bonde, eles lembram o Sage da sua punição por ter tirado a nota mais baixa no teste. Ele tem que confessar o seu amor para a garota mais popular do campus, a princesa Alexia Midgar. Nisso, nosso prota decide fazer logo esse evento canônico, achando que a mina vai humilhar ele e depois ele pode seguir com a sua vida. Porém, para surpresa de todos, quando ele vai fazer o pedido, a mina simplesmente aceita, e a notícia se espalha rapidamente pela escola, deixando todos os alunos chocados, inclusive o nosso prota. Fala meu mano, desculpa interromper seu vídeo, só passando aqui pra falar de coisa boa. Você já pensou em ter um canal no YouTube, mas acha que é difícil ou não sabe nem por onde começar? Eu tenho algo aqui que pode te mostrar o caminho e fazer você mudar de vida, isso mesmo. Clica aqui no link da descrição e descubra como transformar essa sua ideia em realidade. A sua hora chegou, meu mano, vem comigo. A Alexia aceitou o pedido na hora. Ela disse que estava esperando alguém como nosso prota para engatar no relacionamento. Ele é o cara certo. No refeitório, no dia seguinte, ele comenta com os seus amigos que acha isso muito esquisito. Ele tinha certeza que seria o contrário. Mas antes que ele pudesse pensar muito, a mina simplesmente aparece e decide se juntar ao grupo. Ela vira para o nosso prota e diz bem no cangotezinho dele que sabe que ele tá treinando esgrima no Royal Bushing para a aula de educação física da tarde. E ela solta bem no ouvidinho dele, bem assim, ó: que tal a gente treinar junto mais tarde, seu safado? O nosso prota não curte muito essa ideia e responde que a sua turma é muito inferior, mas a Alexia logo rebate, dizendo que elogiou tanto ele que abriram uma vaga para a turma principal. E depois disso pronto, agora ele estava lá, lado a lado com o Zenon, o instrutor de educação física de esgrima real. Diferente das aulas normais, esse lugar tá cheio dos burguês safado, e o clima é tenso com um monte de gente séria com sangue no olho. O Zenon então
vira para o nosso prota e manda a clássica: "E aí, meu nobre, quanto você aguenta na rusca? Você é forte?" E durante seu duelo com a sua namorada, ele percebe que seus golpes nunca acertam de verdade. Mas claro, tudo isso é parte do plano. No fundo, ele só está mantendo essa farsa porque precisa de dinheiro, afinal a mesada não cobra suas operações secretas. Então ele aceita continuar no relacionamento fake, em troca de uma graninha. E assim, o Canego começa a passar por várias situações ridículas que qualquer pessoa normal evitaria. Mas é exatamente por isso que a Alexia gosta do estilo dele, e apontando a espada para ele, ela pergunta qual é a real intenção por trás de suas palavras. E ele responde que só se irrita quando as pessoas discordam do seu gosto. A Alexia ouve, dá um sorrisinho irônico e simplesmente sai do trem sozinha. E assim parece que o namoro de fachada chegou ao fim. Só que é aí que vem a bomba. O Zenon informa que Alexia não voltou para o dormitório na noite passada. A Ordem dos Cavaleiros está investigando e como o Canego foi a última pessoa vista com ela, agora ele é o principal suspeito. Exatamente o tipo de encrenca que ele não precisava agora. Enquanto isso, a Alexia acorda em um lugar estranho presa por correntes mágicas. Ela percebe que não está sozinha e tem outra pessoa na sala, provavelmente usada como cobaia para alguma experiência macabra. E então entra em cena um médico bem sinistro. Ele olha para Alexia com satisfação e diz que finalmente a encontrou. "O seu sangue é de cria", ele afirma. "Vai me ajudar a trazer o demônio de volta à vida, hehe, que legal." A Alexia revira os olhos. "É sério isso, mano?" Mas o cara não tá de brincadeira. Ele quer extrair cada gota de sangue demoníaco dela para concluir o seu experimento. O pior é que ele se acha um gênio incompreendido, reclamando que destruíram seu laboratório antes de ele terminar a sua pesquisa. Enquanto isso, o nosso prota tá preso no pior interrogatório da história. Ele aguenta a dor física numa boa, mas o que realmente incomoda é estar vivendo um clichê de personagem secundário. E ele não pode deixar isso acontecer. Do outro lado, a Alexia segue dando seu sangue e sendo drenada com tanto que poderia abastecer um banco de doações por anos. E cansada, ela pede pro cara pegar leve: "Calma aí, meu padrinho." Mas o médico só ri e diz que vai continuar extraindo mais e mais. Ele desconta sua frustração na cobaia ao lado e segue em frente com seus planos malignos. Enquanto isso, a princesa Iris, irmã da Alexia, agradece a ajuda do Zenon na investigação. Ele diz que se sente responsável pelo que aconteceu, mas ela duvida que a culpa seja dele. O foco agora é resgatar Alexia. Eles suspeitam de Canego, mas Iris não acha que ele teria força para sequestrá-la. Ainda assim, ele será monitorado quando for libertado. Já a irmã do Canego fica furiosa ao saber que o seu irmãozinho está sendo tratado como um suspeito. Depois de ser expulso do interrogatório, o Canego pensa que poderia simplesmente se curar ele mesmo, mas isso não combinaria com a sua persona de figurante. Ao voltar para casa, ele encontra a Alpha esperando por ele. Ela já está sabendo de tudo e comenta que as garotas do grupo estão avançando na investigação do culto. Além disso, a sua influência só cresce. O Canego tem certeza de que elas levam vidas normais, mas sabe que o culto foi responsável pelo sequestro da princesa. A família real tem o maior acúmulo de sangue de heróis, então era só questão de tempo até eles tentarem algo. A Alpha percebe que o Canego está carregando um peso gigante e diz que ele deveria confiar mais nelas. E ela já cobra o cara, que assim que eles resolverem isso, ele deve um Tuna King pra ela. Eu não sei o que é isso, mas ela disse isso. Antes de sair, a Alpha pergunta se ela deve dar um fim nos 2 espiões vagabundos que estavam de olho no nosso prota desde o trem, mas ele nega, dizendo que só estavam fazendo o trabalho deles. "Tranquilo, meu filho, mas avisa se você mudar de ideia, eu vou cortar a cabeça deles." Além disso, ela diz que a Delta também sente muita falta do nosso prota. Já mais à noite, o Canego prepara tudo para a sua grande jornada. Ele cuida de cada detalhe, desde a iluminação perfeita até um vinho refinado que custou uma fortuna. Tudo isso para criar o clima ideal para o seu grande momento. E como toque final, ele deixa uma carta na mesa. A hora da escuridão finalmente chegou. O mundo perfeito para nós, os emos. E sob as ordens de Alpha, a galera toda se reúne no Capitólio Real. E o plano deles é lançar um ataque simultâneo contra todos os esconderijos do culto dos diabos espalhados pela capital, enquanto procuram vestígios da magia da princesa Alexia. Gamma vai comandar tudo de forma geral. Alpha lidera as tropas locais, Y fica no suporte remoto e a Delta fica na linha de frente pronta para matar vagabundo. Mas antes de sair, é claro, o nosso prota tem que dar aquele toque dramático. "Essa noite o mundo nos conhecerá, porque eu sou o Batman dos Isekai." Nisso ele sai de casa com toda a sua imponência, mas mal coloca o pé na rua e já é pego numa emboscada pelos oficiais, que metem a bota da Alexia na mão dele e tentam incriminá-lo. Pena que os caras não sabem com quem estão lidando, e em segundos o Canego se livra de todos eles na escuridão e solta um aviso: "Até o sol nascer, tudo isso vai acabar." Lá no esconderijo, o Dr. Maluco entra em pânico, achando que os cavaleiros estão atacando, e decide acabar com tudo ali mesmo. Sem tempo para esperar, ele injeta uma parada estranha
na criatura gigante no laboratório. E é claro que isso ia dar errado, porque a primeira coisa que o bicho faz é matar o cara. O lado bom, a coisa destrói as correntes de Alexia, dando a ela a chance perfeita para fugir antes de tudo desabar. Mas antes que ela pudesse escapar em paz, vem outra bomba. O cara por trás de tudo isso é o Zenon. Ele confessa que financiou os experimentos e que o verdadeiro prêmio sempre foi o sangue da princesa. Agora, com tudo isso garantido, ele finalmente vai conseguir a 12ª vaga na Távola, abandonando de vez aquele posto ridículo de instrutor de espadas. Mas a Alexia não consegue entender nada do que ele tá falando. O que é essa tal de Távola, meu querido? Explique-se. E ele diz que são os 12 cavaleiros supremos da ordem. E ele ainda revela que no momento Iris seria a melhor escolha para os planos deles, mas a Alexia serve como um plano B. E putaça, a Alexia parte para cima do cara, mas o Zenon debocha dizendo que ela nunca será como a sua irmã. Só que é claro, ela tem um truque na manga e consegue cortá-lo de raspão. Pena que na sequência ele lança um golpe que ela só consegue ver no último segundo. Quando tudo parece estar perdido, adivinha quem aparece? Isso mesmo, o Homem de Preto. O Shadow surge das sombras pronto para a ação. O Zenon solta uma provocação. Então você é o safado que anda metendo os dedos nos nossos planos, né, seu merda? Nisso o Shadow só responde: vocês são um bando de covardes perseguindo os mais fracos. Vocês são uns lixo. Nisso o Zenon avisa que dessa vez o jogo mudou. Afinal, ele é o membro do núcleo da Távola. Ele avança contra o Shadow, mas Alexia não consegue nem acompanhar os movimentos. No meio da poeira, o nosso Shadow debocha: você é um merda, mano, você não é nada. Enquanto isso, na cidade, o monstro solto pelo doutor está causando o maior estrago. Os Cavaleiros das Trevas tentam de tudo, mas a criatura se regenera rápido demais. A Iris ataca com precisão, mas nada parece resolver. Então ela ativa sua técnica especial, envolvendo a sua espada em chamas e parte para acabar com o bicho de uma vez. Nisso, a Alpha surge do nada e a interrompe: você tá fazendo a criatura só sofrer mais, seu vagabundo, para com isso. E com um único golpe poderoso, a Alpha evapora o monstro. E Iris fica chocada com isso, mas a Alpha só manda o recado: fique fora do caminho da nossa organização. Nisso ela some, deixando a Iris confusa e ainda procurando por Alexia. Já no duelo, o Zenon percebe que subestimou o Shadow, então ele ativa o poder da Távola, ficando ainda mais forte e tenta intimidá-lo. Mas o Canego nem precisa se esforçar, e em um piscar de olhos ele acerta o Zenon pelas costas. Furioso, o Zenon parte para cima descontrolado. Os seus golpes são rápidos, precisos e beiram o transcendente, mas o Shadow nem se abala, e enquanto Alexia observa a luta, ela percebe algo. Por mais que ela tenha treinado com afinco, ela nunca conseguiu superar a sua irmã. Sempre foi vista como medíocre, mas ao ver o Shadow lutando, ela finalmente entende: não é questão de talento inato, e sim da forma como você usa a esgrima. O Zenon, já sem opções, puxa uma cartada final, uma pílula que desperta o poder além das limitações humanas. Só que tem um problema: se alguém comum tomasse isso, seria facilmente dominado pela força e morreria. Ele então engole a cápsula, e a sua forma muda completamente, o tornando uma aberração demoníaca. Ele acha que agora sim está no topo, mas o Shadow, ele solta um suspiro: é só isso, seu merda, não se acha o todo poderoso. E com uma sequência absurda de soco e porrada, o Shadow desmonta o novo Zenon com facilidade, e então ele resolve dar o seu showzinho. Ele conta a história de um homem que queria sobreviver a uma bomba nuclear, então treinou seu corpo, mente e habilidades até o limite, e se tornou algo nuclear. E no momento seguinte, ele se autodeclara Atomic. A explosão mágica que ele causa é gigantesca, consumindo o Zenon e iluminando o céu com um clarão divino, e a cidade quase vai junto no processo. A Alpha e as outras meninas observam o espetáculo, enquanto a Alexia, agora salva, só consegue segurar a sua espada pasma. Nisso, a Iris aparece correndo e abraça sua irmã. Ela diz que estava procurando ela por toda parte, mas que agora estava tudo bem. No dia seguinte, a Alexia encontra o nosso prota e, meio sem jeito, confessa. Ela diz que talvez seja tarde para confessar, mas ela finalmente aprendeu a gostar do seu próprio estilo de esgrima. E o nosso prota, que tá pouco se fudendo pra ela, vai embora e deixa ela pensativa. E então ela pergunta pra ele que, já que o Zenon tá fora do caminho, se eles poderiam continuar mantendo o relacionamento fake por mais um tempo. Mas antes que ela pudesse concluir, o nosso prota já tinha recusado. Ele é um cara solo, um lobo alfa, o Batman. Porém, a mina não gostou nada de ser recusada, e mais tarde, atrás da escola, enormes quantidades de sangue são encontradas atrás de um prédio. Nenhum corpo, nenhum ferido e nenhum desaparecido.
só um novo mistério nasceu, um dos 7 grandes mistérios que vão rondar a história dessa escola. O culto demoníaco por enquanto foi interrompido, o poderoso Lord Zenon simplesmente evaporou sem deixar nenhum rastro, e esse foi o relatório de Alpha, e a organização já prevê que um dia todos os inimigos do nosso prota sumirão dessa mesma forma. Enquanto isso, Zeta encontrou um novo alvo, com base no relatório de pesquisa feito por Eta, e agora eles têm um problema urgente, uma carta misteriosa que afirma que trará o julgamento da morte. Parece que o culto dos diabos e a organização Shadow está simplesmente prestes a colidir. Iris descobre que o melhor espadachim de todos fazia parte do culto demoníaco, e considerando essa informação ela decide criar uma nova organização, confiando essa missão a Glenn e Marco. Mas antes eles precisam de uma pista, e principalmente de alguém que possa decifrar alguns enigmas. No pátio da escola, uma guria cheia de livros acaba esbarrando no nosso prota, que tá todo machucado. Ele gentilmente estende a sua mão para ajudá-la e tudo parece estar em paz, por enquanto, porque em outra parte desse mundo, um homem implora por sua vida. A sombra que se aproxima dele lembra o Shadow e sem piedade o elimina, repetindo diversas vezes: nós somos o Shadow Garden. Enquanto isso, os amigos do Canego perguntam como andam as coisas com a princesa Alexia. Ele já chegou lá, não chegou? E ele apenas responde que eles terminaram, e eles lamentam o fato de que ele nem ao menos tenha dado um beijo nela. Um dos amigos do Canego diz que ele é um covarde, porém sugere um lugar que pode ajudar. Seria o famoso Mitzi, um local de que todos estão falando. Lá vendem todo tipo de coisa que ninguém nunca viu antes, como chocolates e outras iguarias. O nosso prota fica curioso e aceita ir a esse lugar e descobrir o que tem nesse mundo que se chama chocolate. Enquanto isso, em uma reunião, a Iris exibe um artefato confiscado de uma instalação pertencente ao culto dos diabos, e por enquanto ninguém tem ideia do que ele faz, então só tem uma solução: perguntar para a mente mais brilhante do reino, Cherie Bernard. Cherie hesita dizendo que ainda é apenas uma estudante, mas a nossa Iris insiste dizendo que nenhum pesquisador é melhor do que ela. Os rumores sobre Cherie são extremamente positivos e até o pai dela concorda. Essa seria uma oportunidade incrível para ela expandir os seus conhecimentos. No fim, a mina acaba aceitando o desafio, e só por precaução, a Iris designa a Ordem Carmesim para protegê-la. A Alexia também decide ajudar, pois essa investigação pode ser muito importante. Em outro ponto da cidade, há uma longa fila para entrar em um local extravagante. A arquitetura é muito moderna, parece um shopping, e de alguma forma traz lembranças da vida passada do nosso prota. E todos nessa fila são um bando de burguês safado de alta classe. Mas de repente surge uma garota perguntando se eles estão interessados em participar de uma pesquisa. Os amigos do Cid ficam empolgados, mas só uma pessoa pode entrar, e é claro que é o nosso prota. E ao entrar na loja, o nosso prota começa a notar algumas semelhanças com o que conhecia de sua vida antiga, e então ele encontra um rosto familiar. É Gama, uma dos membros do Shadow Garden, é a dona do estabelecimento. Ela tem se dedicado a recriar com um pouco dos recursos que tem uma parte do conhecimento que seu mestre compartilhou com ela. O Canego, no entanto, não lembra de ter contado nada tão importante para ela. Para ele, eram apenas coisas aleatórias, como o fato de que se você pegar grãos amargos e jogar um monte de açúcar, eles viram algo delicioso. E assim nasceu o chocolate. Aos olhos do Shadow, Gama é extremamente inteligente, talvez até a mais genial entre as 7 sombras. O seu único problema é que ela não tem nenhuma habilidade atlética. Ainda assim, ela fez um trabalho incrível. Sentado no seu troninho, o Canego se sente um verdadeiro rei, mas ele ainda se pergunta como essa mina conseguiu construir algo tão caro assim. No fim, o Canego decide recompensá-la, reconhecendo que mesmo com todo o talento dela, ela ainda não chega aos pés do seu mestre Iris. Enquanto devora um chocolate, a Cherie pergunta do que aquilo é realmente feito, e seu pai sugere que ela veja isso como um presente especial. Afinal, esse tipo de coisa tem um nome: amor. Ele lembra que a pesquisa dela é muito importante, mas que ela também precisa aprender a interagir com outras pessoas. Por outro lado, o pai de Cherie parece ser bem doente. Ela agradece ele por tudo que ele fez. Se ele não tivesse a adotado naquela época, quem sabe onde ela estaria agora. Enquanto isso, o nosso prota observa um papel estranho quando sente uma presença ao seu lado, e é Danido, que pergunta se ele estuda ali, e ela responde que não, ela só pegou a roupa emprestada para chamar menos atenção. Quanto ao Homem de Preto, na última batalha, houve uma lavagem cerebral que destruiu a sua mente. Essa é uma característica comum na vanguarda do culto dos diabos, os terceiros filhos. Nem mesmo se quisessem, eles conseguiriam arrancar qualquer informação dele. O traje que ele usava foi obtido através do mercado negro. Acontece que o papel nas mãos do Canego é na verdade uma ficha de inscrição preliminar para o festival de Bushin. Um dos seus amigos queria participar, mas como estavam lesionados, eles colocaram o Canego para participar do torneio sem pedir a sua permissão. E ele obviamente não quer entrar, porque isso acabaria com o seu disfarce de NPC
vencer. Um dos seus amigos, empolgado, diz que se ele conseguir lutar no torneio, ele poderá conquistar até 2 ou 3 garotas ao mesmo tempo. Eles falam tanto que o nosso prota já sem paciência dá logo um soco para que eles fiquem mais quietos. Sobre o culto, eles descobriram que se eles pegam órfãos com aptidão mágica e filhos de famílias pobres, eles podem fazer uma lavagem cerebral e os transformarem em servos. Neil desconfia que o culto esteja tentando usar o nome do Shadow Garden para forçá-los a sair do esconderijo, e se é isso que eles querem, o nosso prota diz que não vai cair nessa. Mas parece que a presença de um primeiro filho foi confirmada na capital real. O nome dele é Rex. Diferente dos outros, ele conseguiu manter a sua identidade, e se eles estão enviando crianças nomeadas para a capital, o Canego imagina que já há um propósito maior por trás disso. Ele diz que se alguém armou esse palco, existem outras maneiras de lidar com isso. Ele sempre está pensando em todas as possibilidades, analisando friamente qual é a melhor solução, e Neil já está convencida de que ele sabe o que pode fazer. Enquanto isso, Claire venceu outra luta no torneio, e um homem começa a chamar todos para entrarem e fazerem as suas apostas. A próxima batalha será com ninguém menos que a imparável presidente do conselho estudantil, Rose Orina, a princesa do reino de Oriana, famoso por sua arte, cultura e por formar os melhores espadachins da academia. E o seu oponente é um verdadeiro prodígio. Ele não só tem habilidades absurdas, como também é extremamente popular. A luta então começa e a Rose prepara para revelar as 48 técnicas que aprimorou após anos de treinamento. Já o nosso prota, bem, ele decide se deixar perder de propósito. Só que no meio da luta, ele se levanta e diz: "Isso ainda não acabou, minha filha." E ele continua repetindo isso mesmo após levar soco atrás de soco. E Rose finalmente admite que o subestimou e pede desculpas. Mas agora ela vai acabar com isso. O nosso Canego acaba sendo salvo pelo próprio juiz da luta. E no fim a Rose admite que tem respeito por ele. Agora tudo enfaixado, o nosso prota espera o momento certo para mostrar o restante das suas técnicas secretas. Sherry aparece demonstrando preocupação ao vê-lo naquele estado. Ela admite que não costuma assistir muitos duelos, mas a forma como ele continuou se levantando foi incrível. E para ele, essa garota tem pensamentos incomuns, mas algumas pessoas nesse mundo já são meio peculiares. Sherry entrega para ele alguns biscoitos, e talvez seja como um agradecimento por tê-la apresentado aos doces movimentados desse mundo. Então ela pergunta para o nosso prota se ele quer ser amigo dela, e ele diz meio relutante que não tem problema nenhum em ter amigos, então ele acaba aceitando. Feliz com a resposta, ela conta tudo a seu pai, e o Canego já tinha ouvido falar dele, um mestre espadachim e artista marcial talentoso, e ele também está na lista das pessoas com quem ele nunca deveria interagir caso quisesse permanecer na sombra. Ele sempre achou que nunca teria contato com esse tipo de figura, mas parece que ele foi muito descuidado. O pai de Sherry explica que ela está envolvida em uma pesquisa de um artefato para a Ordem dos Cavaleiros, e se não for pedir muito, ele pede para ele cuidar da filha dele. O Canego, por outro lado, já está planejando usar os seus ferimentos como desculpa para sumir e ficar escondido em casa. E no fim da tarde, a mina tá pensando em casa se ela deveria mesmo ter visitado o nosso prota, porque eles são amigos, mas ela fica meio relutante. A Alex ainda está se recuperando de tudo que aconteceu com ela. Enquanto isso, a Sherry aparece em sua casa tomando um café. Sem rodeios, ela vai direto ao ponto. "E aí, minha filha, você ainda tá namorando com o protagonista dessa história? Tipo, romanticamente?" Nisso, a Alex dá de ombros e responde: "Calma lá, minha filha, a gente terminou. Quer dizer, na verdade, a gente nunca teve junto, a gente só fingiu." E Sherry nem tenta disfarçar de felicidade ao ouvir isso. E ela diz que entendeu, e que já fez amizade com ele no outro dia. No fundo, a Alexia fica incomodada, muito incomodada. Aquilo definitivamente deixou ela putaça da vida. Tudo parecia seguir normalmente, pelo menos para um personagem secundário, até que a princesa chega e começa a explicar sobre a eleição para preencher a vaga do conselho estudantil. Enquanto isso, no esconderijo sombrio, o culto se prepara para um novo ataque. Uma esfera demoníaca começa a liberar uma energia estranha, criando uma barreira sobre a escola. O Canego percebe que isso tá muito errado, ele não consegue usar a sua sombra.